Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas encerra a campanha de multivacinação sem atingir meta. Mas agentes de saúde da família vão continuar indo de casa em casa para alertar sobre a importância da imunização. Sobre caso suspeito de pólio em Patos de Minas, seguirá a investigação. E mais. Até que enfim, o Comitê Municipal muda e amplia o horário de atendimento nos bancos. Aeroporto é vistoriado e voos comerciais podem voltar a operar em Patos de Minas. Comércio prevê menos contratações de trabalhadores temporários neste fim de ano. Processo muda e novas empresas podem ser abertas em apenas um dia. Na série de entrevistas sobre os vereadores eleitos em Patos de Minas, hoje no NTV News, você vai saber um pouco mais sobre o estreante no cargo, José Eustáquio, e ainda. Falta matéria-prima na indústria automobilística e marcação para a transferência de veículo tem demorado. Dia da Consciência Negra manchado pela violência no Brasil e levanta discussões sobre o racismo. A gente mostra o jovem que usa a música para falar de igualdade racial. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Mesmo com o adiamento, a campanha de multivacinação terminou sem atingir a meta em Patos de Minas. A do sarampo ficou em menos de 50% e a cobertura vacinal da pólio em 81%. A meta era 95% para ambas, mas os agentes de saúde da família vão continuar indo de casa em casa na busca ativa por aqueles que não estão com o cartão em dia. A Milane é agente de saúde da família há 13 anos. Devido à baixa procura de imunização neste ano, a Secretaria de Saúde resolveu intensificar a conscientização e vacinação. O trabalho da Milânia e de mais 260 agentes de saúde começa bem cedo, casa por casa. Devidamente uniformizada e protegida, a agente de saúde informa a moradora sobre o trabalho. Depois, fotografa o cartão de vacinas. O agente de saúde, ele é um elo entre o usuário, né, do SUS e a UBS. Mas agora, mais diretamente, a gente pega esse cartão, fotografa, manda para a UBS e para a UBS está repassando para o Ministério. Na casa da Márcia, todos os cartões estão em dia. Tá tudo completinho. Até essa última aqui, né, da Joaninha que ia fazer 5 anos, né? Foi a Milane que me lembrou. Um alívio, tudo completo, das maiores também, né? Tudo completinho. Do meu marido, que também trabalha na saúde. O meu. Apesar dos cartões de vacinas na casa da Márcia estarem todos devidamente em dia, estima-se que em Patos de Minas, quando o assunto é poliomielite, existam 975 cartões desatualizados. Agora, quando o assunto é a vacina ABCG, são 200 cartões desatualizados. Agora, existem em média 1.000 cartões desatualizados quando o assunto é hepatite B. Ainda, em média, envolvendo todas as outras vacinas, existem aí 300 cartões desatualizados. É uma preocupação muito grande, porque a gente sempre teve níveis de cobertura ótimos, né? Então, o BCG, que é a vacina feita ao nascer, que previne justamente a tuberculose que está ocorrendo, né? A gente tem crianças em atraso ou que não foram lançadas no sistema. Hepatite B, essa vacina é feita na maternidade, logo ao nascer. E a gente aí tem um registro apenas de 3% das crianças. Então, uma média de 1.000 crianças aí precisam ser vacinadas ou realmente ser verificado o cartão, essas que nasceram esse ano. A buscativa de multivacinação acontecerá até o dia 11 de dezembro deste ano. Se a gente encontra um cartão que está desatualizado, a gente convida a pessoa a estar indo, né, na UBS. A pessoa não vai, a gente faz uma segunda busca. Se não vai, aí a gente já tem que estar fazendo um comunicado para estar solicitando, né, com mais rigor essas famílias que estão, né, que de uma certa forma estão deixando de buscar o que é de melhor para eles, né, que é a prevenção. A renovação na Câmara Municipal de Patos de Minas foi grande, né? Muitos são estreantes na política, como é o caso de José Eustáquio. O vereador é ativo nas causas sociais e é nesta área que ele quer dar maior atenção. José Eustáquio de Faria Júnior, de 35 anos, é o novo vereador de Patos de Minas eleito pelo Podemos. Zé, como preferiu ser chamado durante a campanha eleitoral, é formado em Direito, advogado há 9 anos
e tem um currículo extenso. Já foi conselheiro do Conselho Municipal de Segurança Pública, delegado da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, sócio do Lions Club e atuou ativamente em vários projetos da OAB Patos. O que me motivou a colocar meu nome à disposição é bem simples. Eu sinto muito sofrimento com o sofrimento das outras pessoas, com a má prestação de todos os serviços públicos. Como eu disse, né, nas minhas redes sociais, nós não temos nenhum serviço público, né, com qualidade, prestado com qualidade. E isso me motiva a buscar, né, essa realização que seria uma cidade bem organizada, com boas prestações de serviço público, com prestações de serviço público, na verdade, com qualidade, né, e o nosso povo feliz, satisfeito com a cidade em desenvolvimento. José Eustáquio é um dos vereadores mais jovens e mais bem votados desse pleito. Obteve 1.473 votos. Como vereador, Zé diz que pretende dar assistência social às pessoas que não têm acesso aos benefícios do governo. Ele pretende usar os clubes de serviço para isso. Nós chegamos, né, através do Lions, onde o serviço público, o poder público, deveria chegar e não chega, né? E eu vejo muitos problemas que tem na região periférica, na região central, na cidade inteira. É falta de creches, é falta de posto de saúde que funcione, é falta de segurança pública. Temos vários projetos ainda em ideias que vamos colocar em prática, reunir, né, com a população. Eu não quero um mandato absoluto, né, um mandato só meu, não. Eu quero um mandato coletivo, eu quero que as pessoas participem bastante. Eu preciso de ideias inovadoras, eu preciso de sugestões, eu vou dar esse espaço. Além do olhar voltado aos problemas sociais, Zé se preocupa também com o bem-estar animal. Nós vamos dar voz àqueles que não têm voz, vamos analisar toda a legislação municipal referente à proteção animal, referente aos maus tratos, referente ao abandono. A gente precisa analisar com muita calma, com muita responsabilidade, a questão da proteção animal em nosso município. Para facilitar o acesso à população até a Câmara de Vereadores, o vereador disse que vai enviar projetos para modernizar o sistema de comunicação e as reclamações do povo. Estou estudando a possibilidade de ter um aplicativo, né, em que a pessoa entre em contato e já coloque o problema, né, a demanda, o problema que existe naquela localização, naquele bairro, né, para a gente resolver todas as demandas de forma criativa, de forma eficaz, de forma responsável. Como advogado, todos os projetos serão extremamente analisados através de um olhar jurídico. Ter uma análise jurídica confiável, né, para poder realmente ter as aprovações de forma legal. E isso nós vamos fazer com a maior responsabilidade do mundo. Já aqui no NTV News, a tecnologia como atrativo para as aulas, mais agilidade na abertura de empresas, tempo pode ser até de um dia, né? E comércio prevê menos contratações de trabalhadores temporários neste fim de ano. Os comerciantes estão com o pé atrás com o resultado das vendas neste Natal, mas claro, esperam boas vendas, né? No entanto, estão mais comedidos com as contratações de temporários. Serão menos vagas, disponibilização, mas assim, para quem está desempregado, ainda são algumas oportunidades que podem ser aproveitadas. Final de ano e a expectativa de boas vendas andam juntos. Deus quiser, nós vai estar no vucu-vucu doido, né? Se aumentar muito aqui, a gente com certeza, a gente preza, como eu te falei, preza muito o atendimento do cliente e a gente vai pensar realmente em ter que contratar uma outra pessoa assim para ajudar a gente. Mesmo com todas as adversidades que 2020 trouxe para o setor do varejo,
a reta final se mostra promissora para muitos empresários. A Renata, por exemplo, já pensa em contratar de forma temporária mais um funcionário. Nós vamos ter que trazer mais alguém, pelo menos mais uma pessoa para trabalhar conosco. Estamos trabalhando também com uma empresa terceirizada de entregas, porque a gente viu que as pessoas estão ainda com um pouco de receio de virem presencialmente à loja. Então a gente está trabalhando mais forte com essa questão da entrega também. E lógico, estamos com um mix de produtos maiores, porque nós deixamos de ser franquia e passamos a ser uma loja multimarcas. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, todas as unidades da federação deverão apresentar menos oportunidades de empregos temporários no comércio varejista neste final de ano. A projeção para Minas Gerais é criação de 8,33 mil oportunidades, contra 10 mil no ano passado. Os números têm mostrado que isso já está sendo recuperado até a nível Brasil e eu acredito muito num bom movimento agora para final do ano. Isso, com certeza, essas expectativas positivas influencia positivamente nos empresários no tocante a contratações, né, as chamadas vagas temporárias para o final do ano. Então eu acredito que nós devemos até superar essas contratações do ano passado. Então é o sentimento que a gente está tendo. Aqui em Patos eu também entendo que nós vamos ter essa realidade da gente conseguir o comércio de Patos contratar até mais do que o ano passado, essas temporárias e as vagas permanentes também, recompondo os quadros que foram prejudicados durante a pandemia. Mesmo que o número de vagas seja um pouco menor, ainda são oportunidades. E nesse caso, vale lembrar que o comércio está em busca de profissionais diferenciados. A gente busca sempre a excelência, né? Então, a excelência no atendimento, uma reclamação constante que recebemos aqui na loja, que me entristece, inclusive, é o atendimento em Patos de Minas. Então, a gente dá uma atenção super especial para um atendimento de excelência. Então, tipo assim, atendimento aqui na loja é tudo. Que a cliente chega, eu gosto que se sente em casa, a gente dá opinião, eu gosto de ter um atendimento diferenciado. Então, eu acho isso meio difícil, porque está tendo muita reclamação nos comércios aqui de Patos de Minas por falta de atendimento. E para os comerciantes, também algumas dicas. O empresário tem que observar, né, a legalidade dessas contratações, fazer os contratos temporários, né, que ele pode ser no máximo até 90 dias, ou um prazo menor, podendo ser renovado por mais uma vez. Então, o seu advogado, o seu contador pode orientar para que a empresa gere essa vaga, mas de forma legal, né, sem correr qualquer tipo de risco de penalidade aí. Abrir uma empresa já foi bem complexo. Hoje em dia é diferente. O processo é rápido e menos burocrático. Antigamente, para se abrir uma empresa, o empresário gastava dias preparando documentação, levava tempo de deslocamento, num vai e vem para resolver toda a burocracia junto ao poder público, antes de poder de fato montar um negócio. Hoje, o cenário é diferente. O Fabrício, por exemplo, está há poucos dias trabalhando na nova empresa. Ele conta que o processo para poder abrir o local físico foi bem fácil. O processo de planejamento, que demorou mais tempo, entre viabilização de funcionários, de local, estrutura, abertura de empresa. E esse processo vem desde março até os dias atuais. A questão burocrática hoje está bem mais fácil, a abertura da empresa. Hoje é tudo digitalizado, você não mais tem a necessidade de ir presencialmente à prefeitura, você consegue digitalizar documentos, entregar lá, fazer pagamento de guias, tudo online, sem ter a necessidade física, né, presencial. Isso viabiliza muito, acelera o processo, em até 48 horas sua empresa está aberta e você está apto a atuar. Um levantamento feito no mês de outubro revela que foram abertas pelo menos 310 empresas na cidade e que o prazo para a abertura dura em média 48 horas. E dependendo do procedimento, a empresa pode ser aberta em apenas um dia. Com a pandemia, surgiram muitas facilidades nesse sentido para auxiliar o empreendedor na abertura do seu negócio.
A gente reativou a Sala Mineira de Empreendedorismo, ela está funcional lá na Prefeitura Municipal, e também a questão dos processos internos mesmo de facilidades para a abertura, para a pessoa nem precisar ir lá, tirar seu alvará, quando precisar emitir nota. Então, uma série de condições que hoje a gente vai conseguir fazer até da própria casa sem precisar mais ir lá na prefeitura. O microempreendedor individual hoje ele não precisa de alvará de funcionamento municipal mais, não precisa de solicitar um alvará sanitário e também não precisa de um licenciamento para funcionamento. Mas, mesmo com a burocracia mais facilitada, ainda há a parte de planejamento, que também exige tempo e atenção. O primeiro passo realmente é fazer o planejamento da empresa. Aqui no Sebrae a gente tem um atendimento que a gente faz, que é o primeiro passo, que a gente ajuda o empresário a colocar aquela ideia dele no papel, para que ele consiga visualizar melhor. A gente chama isso de modelo de negócio. Após ele montar um modelo de negócio, a gente já passa para um passo mais avançado, que é montar um plano de negócio. Isso aí a gente já tem ferramentas no Sebrae para esse auxílio e também a gente consegue acompanhar ele com consultorias, com alguns especialistas que podem ajudar ele nesse primeiro passo. Além disso, essa facilidade melhora ainda o setor econômico no município. Tem dados, no mês de outubro foram abertas 310 empresas. Felizmente, 80 também fecharam, no contraponto, mas você tem um saldo muito positivo do mês anterior. Há muito tempo se fala de utilizar a tecnologia como ferramenta dentro dos espaços formais de educação. Nós vamos mostrar então uma iniciativa que tem agradado estudantes e com garantia de participação ativa. Por gerar novas perspectivas em relação às matérias convencionais e inserir um método de ensino diferenciado, a utilização da tecnologia na educação faz com que a escola proporcione uma verdadeira experiência de aprendizagem. Inicialmente, esse projeto era só para ficar no ambiente interno. Eu pedi para os alunos desenvolverem trabalhos envolvendo conteúdo de língua portuguesa, contemplando literatura, gramática e redação. E eles teriam que gravar pequenos vídeos de em torno de 1 minuto a 5, para que eles divulgassem entre eles mesmos. Mas aí os próprios alunos decidiram abrir isso para a comunidade, que foi uma forma democrática e inclusiva de levar conhecimento de qualidade e gratuito também para a comunidade patense. Essa foi a ideia da professora de língua portuguesa Andréia. A proposta foi agregar conhecimento e estimular os alunos a explorarem a criação de conteúdos para as redes sociais. O projeto ainda é um projeto piloto, ele surgiu, conforme eu já havia falado, no momento de pandemia, e ele está em processo ainda, os meninos ainda estão produzindo os vídeos e à medida que os vídeos vão chegando, nós postamos na página do Instagram e também no canal do YouTube. O resultado foi um canal no YouTube e uma página no Instagram, com materiais feitos pelos próprios alunos, o iFacilita. Essa forma de se expressar por meio dos vídeos, explicando, foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Eu nunca tinha lidado com outros projetos assim e é uma coisa muito boa. Eu estou crescendo muito na área dos estudos, mas também na área de desenvoltura, de expressividade e de edição dos próprios vídeos mesmos, porque a gente produz e edita os vídeos. 95 estudantes de 3 turmas participam da criação, edição e postagem dos vídeos. Tudo é feito sob a orientação de 3 supervisores. A gente está nesse período de EAD, não está nas aulas presenciais, então acaba que as formas de trabalhar o conteúdo ensinado em aula têm que ser diversificadas. Então a produção de vídeo surgiu mais como um desses trabalhos. Só que a gente viu que o nível desses trabalhos estava muito bom e que para contribuir com a comunidade externa, até mesmo com aquelas pessoas que não estão tendo aulas, nem mesmo online, a gente viu que a gente podia estar tendo como ajudar a comunidade de uma certa maneira. Os materiais têm sido postados semanalmente e prometem facilitar a vida dos estudantes, que têm muitas provas pela frente. A gente está com a rotina de postar às terças-feiras, quintas e sábados. A pessoa pode estar acessando as páginas esses dias e encontrar lá os nossos conteúdos. Além de ser um conhecimento para o público, é um conhecimento para nós mesmos, porque quando a gente explica algo para alguém, isso fixa mais a nossa memória.
E facilitar o acesso à educação é bom para todo mundo, né? Para quem ensina e para quem aprende. Olha, na sequência aqui no NTV News, Dia da Consciência Negra manchado pela violência no Brasil e levanta discussões sobre o racismo. O jovem que usa a música para falar de igualdade racial. As Marias Artesãs de Patos de Minas sobrevivem da venda de produtos transformados da palha. Mas com a redução de eventos e também de colaboradoras, as Marias seguem com o propósito de manter o projeto. Então, elas vão realizar uma exposição na próxima segunda-feira na Getúlio Vargas. De pouco a pouco, o arranjo de velas que vai ser usado no Natal deste ano vai ficando pronto. As folhas da rosa pintadas de verde, que na verdade são palhas secas de milho, dão vida a um lindo enfeite. Tudo é feito pelas mãos de mulheres que souberam dar vida a muitos materiais orgânicos que antes iam para o lixo. A Valdemira aprendeu a arte com a mãe, que também é uma Maria artesã. Hoje, ela faz parte do grupo que conta com 10 mulheres. A mulher repete a tradição que aprendeu ao lado da família. É muito bom, né? A gente vê o quanto as Marias, né, são vistas, né, com todo carinho aqui em Patos. Já é uma herança que já vem há muitos anos, né? Então é muito bom ser uma filha de Maria, para a gente poder estar aprendendo e ajudando na confecção dessas peças. O grupo de mulheres já existe há 18 anos. Com a pandemia do novo coronavírus, elas tiveram que vender pela internet e até mudar a forma de expor as peças. Através da internet, do Facebook, do Instagram, a gente está atendendo vários clientes. Eu até estou um pouquinho assim, espantada, que eu não esperava o resultado que a gente está acontecendo. Então a gente também tem que modernizar, né? Para que nós possamos ir acompanhando o mercado, porque o trabalho dela eu considero grandioso. Como a maioria delas são de idades mais avançadas, muitas tiveram que cumprir o isolamento social por causa do coronavírus. Mesmo em casa, as Marias continuam confeccionando e com metas a cumprir. Elas vêm em busca de material e elas têm que atingir uma meta. Cada Maria que leva para sua casa esse material, ela precisa de trazê-lo na outra semana, dentro de 8 dias, ela tem que trazer o material para que a gente possa verificar, né, a parte se está de acordo com o que a gente coordenou. Com vários eventos que foram cancelados, elas pretendem lançar agora uma nova exposição. Vai começar no dia 23 de novembro e vai até o dia 20 de dezembro, na Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas. A exposição vai chamar O Natal na Avenida, que a partir do dia 23 elas estarão já mostrando o seu trabalho, a sua simplicidade, né? Quem quiser, quem gosta de ver o trabalho, não puder vir ao Memorial do Milho, que vá lá na Avenida Getúlio Vargas. Para as mulheres, a exposição presencial serve para mostrar a importância do trabalho delas, que ficou desfocado durante a pandemia. Afinal, as Marias Artesãs já são cultura e fazem parte da história de Patos de Minas. Todas as vezes que você estiver aqui, que você nos visitar, você vai ver uma peça nova. Nós temos quase 50 produtos, mais ou menos, mas nós temos peças diferenciadas que levam, né, a imagem nossa, da nossa cidade, a cultura do milho, a cultura dos nossos ancestrais, que a gente é importante ressaltar, porque a palha de milho ela é fantástica, né? Ela dá essa oportunidade, ela conseguir, né, fazer o trabalho, que ninguém faz igual. É muito bom, né? A gente vê o quanto as Marias, né, são vistas, né, com todo carinho aqui em Patos. O mês de novembro é referência para relembrar a luta do povo negro no Brasil. E hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Uma data para reforçar a necessidade de inclusão, espaço, reconhecimento e também a igualdade racial. Ainda mais depois de um negro ter sido morto por segurança de um supermercado em Porto Alegre. Hoje, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que, abre aspas, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar. Isso não existe aqui. Eu digo para você com toda tranquilidade, não tem racismo. Fecha aspas. Será isso mesmo?
20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data relembra a morte de Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo dos Palmares, e assassinado em 1695. Há décadas, o mês de novembro tem se tornado referência para atividades que afirmam a negritude, seja pela vestimenta, seja pelas lutas antirracistas. Para Ellen Dias, é uma data para se celebrar todas as conquistas do povo preto até aqui. Hoje é dia da gente pensar em tudo que o povo preto viveu até hoje. E de todas as batalhas e todas as lutas que muitos de nós tivemos que enfrentar para estar aqui hoje. Para o Wenderson, que é integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, essa é também uma data para se construir uma consciência à existência do povo preto. O Dia da Consciência Negra tem uma importância muito grande. Ele vai ajudar as pessoas negras a construírem a sua consciência racial. Porque nós vivemos em um meio em que as pessoas tentam nos embranquecer todo o tempo. Através da cultura, através da negação da nossa ancestralidade. Então tudo isso contribui para um embranquecimento. E é importante se construir essa consciência racial. Essa luta tem sido mais evidente nos últimos anos, mas ainda há muito a ser feito para que a cor deixe de ser critério para definir caráter. Recentemente nós temos visto que tem se aumentado a representatividade do povo preto em algumas posições, porém de forma ainda muito tímida. Há um longo caminho a ser percorrido. E o argumento é assumir que nós moramos em um país racista, assumir que nós temos atitudes racistas, atitudes preconceituosas e abrir a cabeça para que algo seja feito. Uma forma de se trabalhar essa consciência negra é por meio da aceitação à própria imagem. Dentro disso, existem as culturas milenares que vêm sendo resgatadas na nossa sociedade. Uma delas é a trança. Kathleen é uma das pessoas apaixonadas pelas tranças, principalmente as chamadas tranças nagôs, e conta que começou na profissão depois de ser apresentada ao trabalho e de ver a irmã fazendo também. A função dela é mais do que fazer tranças, é resgatar a autoestima e a beleza de homens e mulheres pretas. É muito gratificante você estar numa profissão que você vê as pessoas se aceitando a sua imagem, aceitando o seu cabelo, aceitando a sua origem. Outra forma de se mudar essa realidade e de resgatar essa identidade é por meio da educação, principalmente envolvendo a juventude. Mostrando para eles a questão de como somos diferentes, da importância de todas as raças, de todas as origens, para que essa construção dessa nova juventude seja de uma forma diferente do que vem acontecendo, para que eles já cresçam, né, com essa consciência e com a aceitação das diferenças. As lutas são diárias e tem gente que usa a arte para se manifestar, né? O Felipe Duarte, um jovem negro, usa da literatura e a música para falar da igualdade racial. Felipe Duarte é estudante, humilde, carismático e cheio de histórias para contar. Um jovem preto que se orgulha de suas raízes, das suas origens e que expressa tudo o que pensa em forma de poesia e de rap. Quando eu era novo, desde os meus 7 anos, eu mudei para Uberlândia. E lá eu descobri as rodas de rima e tudo que tem envolvência com rap. E aí eu comecei a escrever, sabe? Só que eu não postava, não mostrava para ninguém. Eu escrevia e guardava para mim. E depois de um tempo, né, guardando, sempre escrevendo sobre a temática de racismo, que é algo que literalmente eu sinto na pele. Eu via minha mãe passar algumas situações desde novo. Então é um assunto que sempre me rodeou, que sempre que eu quis lutar contra. Então eu escrevia como forma de desabafo, mas não mostrava para ninguém. E aconteceu um episódio da minha avó falecer e eu escrevi um texto em homenagem a ela. E eu peguei e falei, mano, eu vou postar esse texto. E a galera gostou. Eu falei, não, por que eu não mostro minhas outras poesias, né? Mostrar a minha opinião.
E foi aí que eu comecei a postar e eu vi que a galera começou a gostar, se identificar. A mãe, Dona Marilene, foi quem decidiu contar a história do filho. E o amor pela mulher é nítido. Minha mãe é minha inspiração, né? Tipo assim, minha mãe é minha estrela. Eu falo isso, eu vi tudo que ela passou, né? Sendo uma mulher preta, empregada doméstica. E eu tenho poesia escrita para ela, de Dia das Mães, porque eu vi tudo que ela passava e falava, cara, eu preciso mudar a situação. E quando ela viu minha primeira poesia, ela ficou muito feliz. E quando eu fiz a homenagem do Dia das Mães com a poesia para ela ficou, cara, eu vou te apoiar em tudo que você quiser na sua vida. Além dela, outras inspirações vêm de acontecimentos reais, casos que marcaram e chocaram a sociedade. Um dos seus trabalhos foi apresentado em 2019 no Festival Marreco. Mataram mais um. E eu nem preciso mencionar a cor. A primeira que eu escrevi foi um episódio que eu passei na faculdade. Numa discussão sobre cota racial, e eu escutando a galera falar, cara, eu preciso falar alguma coisa, mas no momento eu não consegui, então escrevi, que é igual o caso da Ágata, que eu mencionei ela em algumas poesias também, do João Paulo. Então essas situações que vêm acontecendo, elas me inspiram a fazer esse questionamento e escrever as poesias para causar essa identificação nas pessoas. E claro que nesse dia em especial, em que se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra e cuja véspera da data foi marcada por mais uma tragédia, o jovem Felipe não pôde deixar passar sem fazer seu manifesto. Dia 20 de novembro, morri um zumbi, mais vivo do que nunca para a gente estar aqui, sedento por vida e por liberdade, lutando para que houvesse mais igualdade. Líder do quilombo, denominado Palmares. Pela luta dos negros se fez a resistência, racismo sim é uma doença. De Mandela a Martin Luther King, de Muhammad Ali brigando nos ringues. É de pequenos grandes atos como o de Rosa Parks. Como King sonhava, para que seus filhos não fossem julgados pela cor, e sim pela personalidade. Vim conquistar meu espaço sem pisar em vocês, e calar a boca de quem disse que preto não tem vez. Punho cerrado, resistência à escravidão. O racismo está em toda parte, irmão, e cabe a cada um de vocês enxergar isso ou ser um cego por opção. Muito bom, né? Já tem análise da notícia aqui no NTV News e a gente vai falar sobre o suspeito de pólio em Patos de Minas, e o caso está em investigação. E o Comitê Municipal muda e amplia o horário de atendimento nos bancos em Patos de Minas. Vamos à análise de notícias desta sexta-feira, né? Fechando aí a semana. E Ludmila Bahia já está a postos para a gente então discutir vários assuntos hoje aqui nesse início de noite de sexta. Ludmila, boa noite. Oi, Odair, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a análise da notícia. Achei que hoje você não ia mais me chamar, estou aqui aguardando para participar ativamente desse nosso momento de diálogo no NTV News. Pois é, vamos lá, porque nós temos muitos assuntos, Ludmila, e claro, né, achei até que você estaria de folga hoje, né? Não. Mas vamos lá então, já que estamos trabalhando, vamos correr aqui porque temos muita informação. A gente começa, Ludmila, falando justamente dessa mudança, né, porque ontem nós comentamos aí sobre a questão dos bancos, você chamou a atenção para isso, não só ontem, como em várias oportunidades, mas ontem especificamente, você chegou a falar dessa situação dos bancos que mudou, passou-se o tempo, passaram-se os meses, o comércio mudou de horário de atendimento, entramos em onda verde, mas os bancos continuavam com o horário restrito para o iniciozinho da parte da manhã, o que acabou não surtindo um efeito que esperava-se com uma medida como essa, inclusive com muitas filas e tudo mais. Agora, hoje uma informação aí do município é que isso vai ser modificado a partir da próxima semana, né? Pois é, Odair, ontem a gente fez esse questionamento. Cadê o Comitê Municipal da Covid-19 que foi criado exatamente para discutir medidas que visam aí a facilitar o dia a dia da população num momento em que a gente vive e que agora a gente tem dado aí os primeiros passos
com relação à medida de flexibilização e tudo mais. E aí a gente achou que o comitê em algum momento ficou adormecido com relação a medidas necessárias e também com relação aí a medidas em relação ao horário dos bancos. E ontem a gente questionou essa falta de ação, essa falta de atitude, e hoje veio uma resposta. Essa resposta veio por forma de comunicado, decidido, portanto, pela ampliação do horário de funcionamento dos bancos em Patos de Minas em 1 hora e também alteração desse funcionamento, que vai ser de 10 às 15 horas, e a Caixa Econômica Federal disse que vai começar a funcionar efetivamente a partir do dia 30. Então, a partir da próxima segunda-feira, os bancos já podem adotar esse novo horário estipulado pela Prefeitura de Patos de Minas, pelo Comitê Municipal da Covid-19, mas a Caixa já avisou que vai alterar esse horário de funcionamento para e a partir do dia 30. Então, em Patos de Minas, as pessoas que precisam utilizar os bancos terão mais 1 hora para poder fazer esses serviços. E as pessoas querem saber se esse tempo será suficiente para minimizar aquele problema das filas que, olha, tem se repetido também todos os dias na cidade, hein? Pois é bom que a gente deixe bem claro, porque primeiro a Prefeitura informou que a partir de segunda-feira já seria dessa maneira, né, com os bancos. Mas como você disse aí, houve contestação com relação a essa medida por ter sido tão próximo, né, ao dia determinado. E aí flexibilizou isso, né? Pode ser a partir da semana que vem como adequação e efetivamente, obrigatoriamente, a partir do dia 30. E a Caixa, inclusive, você acabou de dizer aí, é bom que fique reforçado, a Caixa na segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, continuará no mesmo horário, né? A partir das 8 da manhã até o meio-dia, e só a partir do dia 30 é que vai, então, mudar das 10 às 15 horas. Até porque nas redes sociais, Ludmila, muita gente questionou isso, né? Como é que vai ficar essa situação se a Caixa fala uma coisa e a Prefeitura fala outra? Mas depois a Prefeitura publicou isso daí, essa retificação, explicando que realmente a obrigatoriedade é a partir do dia 30, justamente para uma adequação desses bancos, né? A gente percebe aí que faltou um diálogo, faltou acertar com os bancos e passar esse comunicado até primeiramente a eles, perguntando a todos eles, mesmo porque também são poucos, não são muitos assim, qual seria o horário a ser adotado a partir de segunda-feira, até mesmo para facilitar o entendimento do consumidor, da pessoa que precisa utilizar o banco, do beneficiário, enfim. Aí talvez na próxima semana seja aquela questão, a pessoa vai lá e o banco já fechou ou ainda não abriu, vai ser uma semana em que as pessoas vão descobrir indo em instituição bancária por instituição bancária, à exceção da Caixa que já avisou que vai a partir do dia 30, para saber qual será o horário adequado aí, ou que vão adotar, se vai ser de imediato, se não vai ser, e não deu tempo nem da gente fazer essa busca junto às instituições, porque já foi um comunicado após o fechamento dos bancos e a gente não conseguiu saber de todos qual será a adoção a partir de segunda-feira aí. Vamos falar então dos casos de Covid, Ludmila. Hoje nós tivemos aí mais 8 confirmações da Covid-19 em Patos de Minas. Nós chegamos naquele dia da semana em que o número ele reduz, né? Em que essa confirmação, né, essa constatação, esses diagnósticos, ele tem uma queda. Hoje, por exemplo, geralmente é entre quinta e sexta-feira. Hoje se deu nessa sexta aí uma diminuição nesse número de casos aí da Covid em Patos. Tem na tela aí o comparativo entre ontem e hoje. Vale um estudo para saber porque às sextas-feiras diminui-se esses novos casos em 24 horas. Mas fato é, Odaí, que a gente tem novos casos confirmados, mais pessoas em isolamento domiciliar, mais pessoas internadas, e todo esse combo de dados de aumento aí nos faz, mais uma vez, corroborar para aquele entendimento que a gente já fala há dias, há semanas aqui, que Patos de Minas não vive uma situação confortável. E, de novo, os números mostram isso. Se temos mais pessoas doentes, mais pessoas se recuperando em casa, mais pessoas internadas, quer dizer que o vírus anda circulando e mais ativo que nunca na cidade. O número de óbitos permanece o mesmo. Se a gente for para a tela seguinte, com relação à ocupação hospitalar, a gente vê que muitos percentuais também aumentaram. Temos aí uma diminuição de 2 casos,
né? A gente vem acompanhando menos um, mais um caso de pessoas internadas, mas com relação a pessoas graves, continua o mesmo, são 4 pessoas só aí de Patos de Minas, e aí o que vai refletir, principalmente nesse percentual de ontem para hoje, com pouca variação, principalmente aí em leitos clínicos entre público e privado. Ontem era maior, hoje a gente teve uma pequena diminuição, mas se a gente vai lá só em hospital clínico, aliás, hospital público e leitos clínicos teve um aumento, então esse percentual oscila muito em Patos de Minas. Lembrando que nesse percentual aí é computado também os casos de Covid-19 vindos de outras cidades da região. Ô, Ludmila, ainda falando de saúde, eu vou pedir para voltar aqui para a gente falar sobre a questão da polio, porque recentemente nós divulgamos aqui no nosso jornalismo aquele caso suspeito de polio. Depois chegou inclusive a informação de um possível descarte, né, dessa possibilidade desse caso de polio em Patos de Minas. E afinal de contas, hoje nós temos outra informação, né? O que a gente pode falar disso aí? A nossa maior preocupação caiu em cima dos casos emergentes de tuberculose. A gente teve uma criança de 6 meses que chegou a ficar internada no hospital regional com um diagnóstico confirmado de tuberculose. E depois a gente teve esse caso, né, de paralisia flácida aguda, PFA, que está em estudo porque ele vai ser fechado pelo Ministério da Saúde. Então ainda não está confirmado, foi só um caso suspeito. Pois é, Ludmila, aí nós temos então a fala, né, da responsável pela assistência, e ela fala justamente dessa situação aí, né, desse caso de polio, né? Pois é, essa entrevista foi gravada nesta sexta-feira, onde a Betânia coloca novamente que esse caso continua como suspeito de polio. Esse menino de 2 anos continua internado na capital mineira. Eu entrei em contato hoje com a Secretaria Estadual de Saúde para saber sobre o andamento, a investigação desse caso de polio em Patos de Minas, e a Secretaria Estadual me prometeu uma resposta para essa segunda-feira, até para detalhar quais são os exames que foram feitos para atestar ou descartar a polio nesse garoto, que esse caso também é monitorado pelo próprio Ministério da Saúde. Nós também buscamos uma resposta junto à pasta, mas não recebemos nenhuma. Entretanto, na segunda-feira a gente vai ter aí talvez um clarear sobre esse caso, porque essa semana a gente disse desse suspeito, aí pouco tempo depois, poucas horas depois, a gente teve uma informação diferente da própria Secretaria Municipal de Saúde, e hoje, de novo, esse caso sendo tratado aí como suspeito de polio e ainda não como descartado. E a gente segue atento, porque é uma coisa muito grave, daí mesmo porque no Brasil a gente tem a polio, um país erradicado de polio desde 1989. E voltando o caso de doenças erradicadas, deixa todo mundo muito preocupado. Por isso que esse caso é delicado, é preocupante e segue aí sendo monitorado com muito cuidado. Ainda mais diante da baixa procura pela imunização, né? Exatamente, que a gente mostrou hoje, que ficou bem longe aí da meta. Vamos fazer um intervalo rapidamente e a gente volta já com mais análise da notícia aqui no NTV News. Nós estamos de volta, então, com a análise da notícia. Eu continuo aqui com a Ludmila Bahia, a gente falando desses assuntos, né, que estão em pauta, ou entraram em pauta, ou estão em pauta nesse dia. Ludmila, agora há pouco a gente falou da questão da Caixa. Eu recebi agora aqui um comunicado da Caixa Econômica, né, dizendo o seguinte, que desde o início a Caixa abre das 8 às 13 horas, né, ou seja, sempre abriu 1 hora a mais. Com o decreto municipal autorizando essa hora a mais, aí a Caixa deixando claro que sempre teve essa hora a mais aí do que havia sido aí decretado pelo município. Só para a gente poder ilustrar o que a gente havia falado. A Caixa, então, informando que desde o início estava aí de 8 às 13 horas. Tá certo? Agora, a gente segue, Ludmila, porque há uma possibilidade, está em estudo, em verificações, possível retorno de uma linha aérea para Patos de Minas, porque quem acompanhou isso sabe muito bem, foi um vai e vem, né? O Estado chegou, inclusive, a operar
linhas em Patos de Minas. E o município pode, então, voltar a operar voos comerciais, né? O aeroporto foi, inclusive, vistoriado nessa sexta-feira e a gente tem esse material aí. O Aeroporto Municipal de Patos de Minas já estava nos planos de voltar a funcionar desde o início do ano, mas devido à pandemia surgiram os contratempos. A Azul já era para ter vindo aqui em Patos no princípio desse ano 2020, fevereiro, março, mas em função da pandemia eles suspenderam a vinda. E essa semana nós recebemos um e-mail que dois gerentes da Azul estariam aqui fazendo a vistoria na área de segurança do aeroporto para ver as condições que nós temos. E os técnicos da empresa aérea estiveram na cidade para fazer a vistoria no Aeroporto Municipal de Patos de Minas. E o que ficou constatado até o momento é que o aeroporto já está apto a funcionar. Os dois funcionários da Azul que estiveram aqui hoje gostaram muito do que viram. Os empresários aqui de Patos, através da associação deles lá, recuperaram a estação de passageiro, fizeram a sala de desembarque, uma sala de embarque, reformaram lá tudo, sem a prefeitura gastar um centavo, diga-se de passagem, a associação que bancou tudo. Depois a prefeitura conseguiu também uma estação meteorológica que está funcionando, compramos um grupo gerador para se der algum pane, algum problema na energia lá no aeroporto, esse grupo gerador vai sanar tudo isso. Nós temos o caminhão do Corpo Bombeiro lá também para dar toda a atenção. A previsão é que as passagens já possam ser vendidas a partir de dezembro e os voos se iniciem a partir de janeiro do ano que vem. Quanto às linhas que atenderão ao município, ainda estão em análise. Eles vão apresentar esse relatório que eles fizeram aqui hoje da visita para a diretoria da Azul. Provavelmente dentro de uma semana esse relatório já estará pronto, já estará na diretoria. E aí o diretor institucional da Azul vai entrar em contato conosco para poder definir as rotas que existirão aqui em Patos e o início das atividades. A princípio, a gente imagina que no princípio de janeiro já deve estar começando os voos aqui em Patos e as passagens serem vendidas ainda em dezembro. A Azul já teve aqui uma linha aérea que deixou muita saudade na população, que era Patos-Campinas. Vamos ver qual que eles vão colocar aqui. E, inicialmente, eles vão colocar também um avião menor, que é o Caravan. E de acordo com a movimentação, eles vão pretendem colocar um avião maior. Então vamos ver tudo isso agora. Talvez na próxima semana a gente já tenha uma posição da empresa com relação às rotas e a gente possa dar essa notícia para a população. Pois é, Ludmila, muito se lamentou quando a Azul deixou de operar em Patos de Minas, né? E agora com a possibilidade de retorno reacende, né? Esse desejo, né? E essa necessidade que tem dessa linha aérea ou dessas linhas aéreas aí para poder essas viagens ficarem mais facilitadas, inclusive com questões relacionadas ao negócio, à saúde, enfim, várias situações que exigem aí uma viagem mais rápida, mais urgente e que pode ser suprido com a presença de uma companhia aérea no nosso aeroporto, né? Pois é, no mundo dos negócios é difícil a gente não ter aqui um aeroporto para facilitar esses encontros necessários. Pensa bem, uma pessoa às vezes precisa aterrissar em Uberlândia para vir a Patos de Minas, então é um processo de atraso. E a cidade ficou muito carente com essa falta sistemática de uma linha aérea frequente. Entretanto, Odair, a gente até viu aí nas imagens, é preciso transformar esse espaço em um aeroporto de verdade, porque ali a gente tem ajustes em um galpão. A gente precisa transformar esse espaço pelo menos numa condição mais adequada do que a gente vê em outros lugares, mesmo que sejam cidades menores, como Patos de Minas, por exemplo. É preciso trazer uma companhia, e aí a Azul sinalizando a possibilidade de vir com certeza aí para Patos de Minas, mas que tenha horários que atendam as pessoas que necessitam desse tipo de transporte, porque o que a gente tinha, por exemplo, com o voo em Minas, até era uma linha proporcionada por uma ação da Codemig no estado que não atendia. E além disso, é preciso ter um valor interessante, porque não adianta você ter essa disponibilidade e ter um valor
alto demais. Foi o que aconteceu com outras linhas que logo encerraram as atividades porque o preço da passagem era muito alto e logo não havia demanda e aí não foi mais interessante para que essa empresa continuasse operando na cidade. Então é uma sistemática aí que é preciso abordar e ter a preocupação para que não seja mais uma empresa que venha e dali rapidamente seja encerrada porque a rota não é mais atrativa e a população fique mais uma vez aí carente desse tipo de transporte. Até porque esses voos dependem de uma demanda local, né? Se eles não atenderem essa demanda, se não for interessante para essa demanda, não vai surtir efeito, não vai funcionar. Ludmila, é isso então, né? Com certeza não. Bom, a gente encerra por aqui, Odair. Sim. Eu ia até fazer um comentário sobre uma situação de um famoso nesse mesmo local dessa matéria, mas vamos deixar essa para outro dia, né? Já que vamos deixar como uma coisa mais interna aqui. Um dia eu conto para o pessoal, a gente conta, né, o que aconteceu lá. Odair, será? A gente conta agora, não? Você quer contar? Como assim, começa a dar informação e não fala? Pode falar você, vai lá. Hoje a gente riu muito aqui, porque a nossa repórter estava lá, a Paulinha, fazendo matéria sobre essa questão aí de vistoria do aeroporto. E aí ela chegou aqui me contando que mandou mensagem para você falando justamente disso, né? Que chegou um famoso lá, primeiro o assessor desse famoso falou que não era para filmá-lo, mas depois esse famoso voltou até ela gentilmente, dentro do carro, mas chegou nela e falou assim: oi, vocês querem falar aí comigo? Eu estou à disposição. E ela ficou tão transtornada, perdida, sei lá como é que ela ficou, que ela acabou não tendo reação de gravar com esse famoso que estava hoje à tarde, descendo aqui em Patos de Minas. A Paulinha é uma figuraça. Não dá para entender, o repórter recusando a pauta aí, não, mas o nosso objetivo foi cumprido, que foi mostrar essa possibilidade do retorno dos voos, né, a Patos de Minas, mas a gente promete aí numa próxima ficar atento aí. Paula, atenção, gravar sempre. Atenção, repórteres. E é isso daí. É assim que a gente termina a nossa sexta-feira, viu? Obrigada a todos aí pela audiência, pela companhia. E a gente volta amanhã com nova edição do NTV News às 19 horas. Beijo, boa noite. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas promete voltar amanhã às 19 horas. Eu te encontro. Até lá.